Olá, muito bom dia a todos. Nós estamos em mais um momento na presença de Deus. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2022. E hoje nós vamos estar finalizando a 7ª noite consecutiva, o Tribunal da Justiça de Deus. Às 20 horas nós vamos estar cultuando a Deus no nome do Senhor Jesus. Acompanhe comigo esta chamada, porque é muito forte. A fé é a última instância. Disse Jó: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Livro de Jó, capítulo 23, versículos 3 e 4. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus. Para você que precisa de justiça na sua vida financeira, estaremos imbuídos nesta fé, com o propósito de termos a nossa causa julgada pelo Senhor, o justo juiz. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Você receberá um encarte, no qual escreverá de que maneira necessita que o Senhor faça justiça na sua vida, e trará todas as quartas-feiras no Encontro dos Vencedores por 7 semanas, onde estaremos clamando por uma resposta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Lucas, capítulo 18, versículo 7. Creia, o justo juiz baterá o martelo a seu favor. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus, na Igreja Luz do Mundo, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Você acabou de acompanhar esta chamada, onde hoje à noite nós vamos fazer o encerramento às 7 noites consecutivas, onde muitas vezes você tem sido injustiçado por inúmeras situações. Você tem buscado a justiça, mas ela não tem acontecido, porque a justiça do homem é falha. A justiça humana, ela é falha. Agora, a justiça divina, ela não é falha. E olha aonde que nós estamos. A fé é a última instância que você recorre, porque a fé, quando você busca em Deus, então é a certeza que Deus faz a justiça. A Bíblia diz que o justo juiz, o nosso Deus, ele vai bater o martelo em teu favor. Então, quando nós chegamos diante do Senhor, do juiz, Senhor do Senhor, Rei dos reis, o grande julgamento, a grande justiça, é Ele quem faz. E não há como sermos injustiçados diante de Deus, porque se somos merecedor, porque a Bíblia diz que Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso caminhar, e Ele julga. Ele é o Deus de justiça, Ele é o Deus que julga. E a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Então, é muito claro, o Deus que nós servimos faz justiça. Aqueles que clamam dia e noite, aqueles que invocam a presença, aqueles que determinam a certeza, a convicção na presença de Deus, então Ele se manifesta, é o Deus de justiça, é o Deus de milagre, é o Deus de coisas grandes. Essa é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que se não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. É hoje o grande encerramento, você não pode ficar de fora. Nós vamos estar nessa fé, nós vamos estar nesse espírito, nós vamos estar determinados no nome do Senhor Jesus. Eu vou um breve intervalo e já voltamos.
Conforto e beleza para sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem, estamos de volta, determinando a vitória, determinando a bênção na sua vida. Nós vamos estar, em nome do Senhor Jesus, finalizando a 7ª noite consecutiva. E hoje à tarde também temos às 14 horas a tarde da vitória. É a 3ª tarde, o mês de agosto, o mês do livramento de Deus, aonde você vai estar buscando o livramento de Deus. A presença de Deus é certa no nome do Senhor Jesus. A oração forte, o livramento de Deus. Há muitas pessoas que carregam como o mês de agosto, o mês do desgosto, de grandes problemas e dificuldades. Mas nós vamos invocar a presença de Deus. Nós vamos determinar a vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a nossa fé, esse é o nosso espírito. Nós vamos clamar a Deus nesta tarde. Não fica de fora. Venha receber a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre. É tarde de vitória. Por isso mesmo, já denominamos a tarde da vitória, porque você não vai vir da sua casa e sair daqui sem receber a sua vitória na tua vida, no nome de Jesus. E à noite, então, com certeza, o final, nós vamos estar finalizando as 7 noites consecutivas, o Tribunal da Justiça de Deus. Só Deus pode fazer justiça na tua vida, na tua casa, com os teus filhos, com o teu casamento, com o teu lar, no seu trabalho, os documentos que você tem, papéis que você tem que está lá engavetado, preso, que não se move, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de justiça, vai bater o martelo. Gostaria que você acompanhasse a ministração da 6ª noite que o pastor ministrou, aonde foi bênção de Deus. Acompanhe comigo. Deuteronômio capítulo 28. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus. Só que talvez não no sentido, ou pelo menos no primeiro sentido que você deva ter interpretado quando eu falei aqui agora que nós iríamos falar sobre a justiça de Deus. Mas esse vai ser o assunto. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você vai responder para si mesmo. Você se considera uma pessoa obediente? Responda para si mesmo. Você se considera uma pessoa obediente? Vamos lá, vamos ler o versículo 1, 2 e o versículo 8. Deuteronômio 28, versículo 1, 2 e o versículo 8. Esse texto ali, como você bem sabe, você deve estar observando na sua Bíblia, ele trata das bênçãos que são decorrentes da obediência. Vamos lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Veja que a Bíblia ela é bem enfática aqui,
quando fala a respeito das bênçãos e quando fala a respeito do Senhor ser Deus sobre a vida da pessoa. Outro dia, eu acho até que tenha sido domingo passado lá no Pinheirinho, eu fiz um comentário com as pessoas, não fazia parte da palavra, mas eu fiz um comentário com as pessoas que estavam lá. Preste bem atenção nisso. Deus, Ele é Deus, ponto. Nós sabemos disso. Deus, Ele é Deus. Agora, este Deus que é Deus, Ele quer ser Deus sobre a sua vida. Pastor, isso tem diferença? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Porque Ele é Deus independente de qualquer coisa. Mas Ele quer e Ele precisa ser Deus sobre a minha vida. Porque Ele pode ser Deus sobre a minha vida e não ser Deus sobre a vida do Patrick. Ele pode ser Deus e ser Deus sobre a vida do Patrick e não ser Deus sobre a minha vida. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Quando nós olhamos ali para o versículo 1 e para o versículo 2, lá diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, aí fala ali, teu Deus, aí fala do cuidado de guardar todos os seus mandamentos, os mandamentos que Ele ordena, o Senhor, teu Deus. Veja que não está falando de um Deus abrangendo uma massa, abrangendo um todo, Ele está sendo específico, o teu Deus. É mais ou menos assim, ó. Se você ouvir teu Deus, aí eu poderia aqui nessa senhora de vermelho, qual que é o nome da senhora? Dona Olívia. Se a senhora, Dona Olívia, ouvir, Ele será teu ou seu Deus. E poderia ir de cada um aqui, você entendeu? Não é no sentido assim, olha, se vocês ouvirem, aí no meio tem 20 e 30 que ouve, 20 e 30 que não ouve, mas Ele é Deus sobre todo mundo. Não, o negócio é particular. É particular. Ele é Deus, porém Ele precisa ser Deus sobre a minha vida. E Ele só vai ser Deus sobre a minha vida, ou Senhor sobre a minha vida, porque o texto cita isso, o Senhor seu Deus, se eu atentamente ouvir a sua voz. E ouvir a sua voz aqui está ligado à obediência. São as bênçãos decorrentes da obediência. Isso é muito interessante. As bênçãos que são decorrentes da obediência. Lembra do que eu perguntei antes? Você se considera uma pessoa obediente? Quando nós fazemos essa pergunta a nós mesmos, porque, por exemplo, assim, nós chegamos diante de Deus e às vezes nós queremos, eu vou usar só essa expressão para a gente se entender mais fácil, queremos exigir algo de Deus. O Senhor é Deus, porque o Senhor tem que fazer. Ok, agora, quando nós nos fazemos essa pergunta, você se considera, ou eu me considero alguém obediente? A gente começa a olhar para nós mesmos, eu começo a olhar para mim mesmo, e pode ser que eu pense assim, eu sou mais ou menos, mas nem sempre, não sou tão obediente assim. Mas veja que na hora de nós chegarmos diante de Deus, na maioria das vezes a gente não faz primeiro essa avaliação. Você já percebeu? Aquelas pessoas que simplesmente chegam diante dos outros e simplesmente querem exigir as coisas, e na maioria das vezes ela não tem nenhum direito, mas ela quer chegar e simplesmente quer exigir. Às vezes nós fazemos isso com Ele, e Ele está ali querendo ser Deus sobre a nossa vida, porque quando Ele for Deus sobre a nossa vida, olha o que diz ali, versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Veja que o texto não fala
que você não terá mais nenhum problema ou alguma luta ou alguma situação adversa, mas está falando que você será alvo das bênçãos de Deus. Elas virão até você. Quando diz que elas virão até você, não imagine que você estará, como se você estivesse sentado, sabe? E um monte de gente em volta te servindo e você só dando ordem assim, ó, isso, agora me traz não sei o que, agora, não é nesse sentido. Mas você vai estar vivendo a sua vida, trabalhando, lutando, e de um jeito ou de outro, Deus cria uma situação, Deus cria outra, e essas bênçãos elas vêm e elas te alcançam, porque tem pessoas que elas fazem de tudo. Como é que é o ditado? Faz das tripas coração? É assim, Patrick? Então me ajuda, vamos pra cá. Tem um ditado que é assim? Tem ou não tem? Tem, né? Faz das tripas coração. Faz das tripas coração, para fazer o negócio acontecer, e não acontece. Você está entendendo como é que é? Simplesmente não acontece nada. Ela se desgasta, ela se empenha, e ela não consegue entender como é que ela não vai para frente. Então, quando a gente considera esse texto, e agora passando para o versículo 8, no versículo 8 você já vai entendendo onde é que entra a parte da justiça aqui. O versículo 8 ainda diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Quando fala de terra aqui para nós nos dias de hoje, não significa literalmente terra, chão, mas significa que aquilo que o Senhor der para nós será nosso e estará nas nossas mãos. Ele nos deu. Quando os espias foram espiar a terra que Deus tinha prometido, 10 voltaram dizendo assim: é muito boa, mas tem um povo lá, tem gigante lá, é uma furada, não dá para entrar não. Os outros 2, você sabe quem são, Josué e Caleb, voltam dizendo assim: concordamos com eles na parte de que a terra é boa. Agora, quando eles dizem que tem gigantes, nisso a gente também concorda. Porém, não importa se aos olhos, se aos nossos próprios olhos nós somos como gafanhotos diante deles. Se Deus diz que a gente vai entrar, a gente vai entrar. E acabou. De que jeito? Tem a mínima ideia. Mas se Deus falou que a gente vai entrar, a gente vai entrar. Porque é Deus que está falando. E aí nós precisamos ter uma certeza: se Ele de fato é Deus sobre a minha vida ou não. Você está entendendo como é que é? Se Ele é Deus sobre a minha vida ou não. Pastor, onde é que entra a parte da justiça? Eu vou ler aqui para mim não falar errado, porque eu quero usar as palavras certinhas. Isso aqui você já ouviu também, esse provérbio, tá? Não é bíblico, tá, gente? Mas é um provérbio, ou esse adágio popular. Nós somos livres para escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que semeamos. Nós somos livres para escolher o que plantar. Porém, após isso, nós somos obrigados a colher aquilo que semeamos. E às vezes nós não observamos isso. A pessoa parece que ela inverte um pouco a situação. Nós somos livres para escolher o que plantar. Porém, depois que nós plantarmos, nós seremos obrigados a colher aquilo que nós semeamos. Simplesmente assim. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a justiça de um Deus justo sendo executada. Lembra que eu falei para você que quando eu comentei que falaríamos sobre um pouco sobre a justiça de Deus, provavelmente não seria no primeiro sentido que você pensou? Um Deus que a sua justiça
é justa, um Deus que a sua justiça é extremamente reta, um Deus que, se você escolher obedecer a Ele e ouvir a sua voz, de acordo com essas suas escolhas, aquilo que você escolheu para semear, ouvindo a voz dEle, fazendo dEle Deus sobre a tua vida, Ele é justo para que você colha e seja obrigado a colher os frutos da sua obediência a Ele. Agora, por outro lado, se Ele é Deus, mas eu não fizer dele Deus sobre a minha vida, não vai adiantar em muitos casos eu chegar diante de Deus querendo impor alguns tipos de obrigações a Deus, ou algum tipo de obrigação a Deus, porque na hora de escolher o que semear, na hora de escolher o que fazer, obedecer ou não obedecer, talvez eu não fiz a escolha que deveria fazer. Escolhi não obedecer, escolhi não dar ouvidos, escolhi não cumprir atentamente as ordens de Deus. Agora serei obrigado, através da justiça de Deus, que como é justa para um lado, é justa para o outro, serei obrigado pela justiça de Deus a colher aquilo que eu vim a semear. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que esse capítulo 28 fala das bênçãos decorrentes da obediência, eu não vou ler, só vou citar para você, deixa eu ver bem certinho o versículo aqui, do versículo 15 em diante, lá já fala a respeito dos castigos, ou o castigo que vem por causa da desobediência. Eu vou ler só o 15 aqui, ó. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, ponto. Veja que é exatamente o contrário. Quando nós falamos de Deus ser justo, Ele é justo tanto para um lado quanto justo para o outro. Ele é justo para os dois lados. Quando nós olhamos para esse texto, Deuteronômio 28, nós vemos a justiça de Deus sendo expressada, sendo executada com toda a força, com toda a retidão. Porque quando eu e você viemos aqui orar pela justiça de Deus, uma das coisas que Ele vai observar olhando para nós é se nós temos feito dele Deus sobre a nossa vida. Guarda isso contigo. Tem até uma música, né? A gente canta, Deus é Deus e tal. Provavelmente não vamos cantar hoje, mas tem uma música que fala, né? Deus é Deus. Então Ele é Deus, está aqui, Deus. Só que Ele pode ser Deus sobre a minha vida ou não. Pode ter uma escala aqui, Deus sobre a vida aqui da Dona Clara, talvez não sobre a vida, é só exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é Deus sobre a vida da outra moça, também não é sobre ela, é sobre a vida do Johnny, é sobre a vida dele, não é sobre a vida do pastor Maciel. Você entende isso? Olha quantas pessoas nós temos aqui. O correto seria que Ele fosse Deus sobre a vida de todos nós, mas isso daí não é com Ele, isso daí é com cada um de nós. Lembra que eu falei dos espias? Pois bem, daqueles 12 espias, apenas 2 entraram na terra prometida. Qual será que foram os 2? Será que Deus olhou e falou assim: vou mandar esses 2 aí, esses que não acreditaram, mas pode. Não. Ali foi executada a justiça de Deus. Aquele que continuou crendo e dando ouvidos e obedecendo, se Deus falou que vai entrar, vai entrar. Deus falou que nós vamos meter as pés naquela porta, nós vamos meter o pé naquele gigante, não importa o que Deus falou. Se Ele falou que nós vamos para dentro, nós vamos para dentro. E acabou. Não importa de que jeito que é. Não importa o que é. Ah, mas aquele povo é grande. Não importa. Não importa. A gente vê na Bíblia o povo dando volta em muralhas e a muralha caindo. Que muralha que cai quando alguém dá volta? Você entendeu? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, o povo passando fome na cidade, comendo esterco hoje. Comendo esterco hoje. Esterco.
E estava caro ainda o esterco, porque até o esterco já estava difícil para o povo conseguir para comer. Num dia estava assim. Aí vem a palavra de Deus dizendo assim: amanhã, assim diz o Senhor, amanhã mais ou menos essas horas. Exemplo, como se fosse agora, mais ou menos essas horas. 8h40 da noite. Mais ou menos essas horas. Ao invés de haver essa escassez, vai haver fartura. Ao invés de se vender esterco para as pessoas comerem caro, será vendido comida e tão barato de tanta fartura que vai ter. Aí teve um doido que falou assim: é que Deus fizesse janela no céu, como é que ia acontecer isso? Aí vem a justiça de Deus. Olha, porque você não creu, você vai ver com os teus olhos, porém você não vai poder provar disso. Era o braço direito lá do rei, era o capitão. No outro dia aconteceu a fartura e ele ficou na porta da cidade para controlar a entrada do povo. Agora eu pergunto para você, você acha que alguém que está comendo esterco de pomba, os que podiam, as mulheres comendo seus filhos, é isso que está escrito, as mulheres cozinhando e comendo seus filhos, olha a situação que estava lá. Você acha que o povo ia fazer fila? Ia fazer fila o que? A hora que abriu, vamos entrar. Aquele homem viu tudo aquilo com os olhos dele, morreu pisoteado, a Bíblia diz, morreu pisoteado na porta. Viu, mas não pôde provar. Isso é justiça de Deus, meus irmãos, para um lado e para o outro. Os que creram entraram e comeram, os que creram entraram na terra prometida, os que creem e obedecem e recebem, como ele também é justiça para aqueles que não creem, não entram na terra prometida, não fazem parte da fartura, não recebem a bênção dele. É simples assim. Essa é a justiça de Deus. Nós somos livres para escolhermos o que queremos semear, mas seremos obrigados a colher aquilo que semeamos. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, é mais uma oportunidade que nós invocamos, meu Deus, a Tua presença. Então visita, meu Deus, pela Tua infinita e poderosa misericórdia, cada coração, meu Pai, cada pessoa. Derrama saúde em favor do Teu povo, bênçãos em favor do Teu povo. Eu estou abençoando, meu Deus, a todos, e eu venho consagrar esta água, meu Pai, que assim que a pessoa beber, meu Deus, ela seja curada, liberta, transformada. Eu consagro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água. Creia no milagre em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima oportunidade.